Papa Francisco tem feito com líderes de outras religiões, de outra igreja, a fim de que nós nos sintamos verdadeiramente a caminho desta unidade como um só pastor e um só rebanho. A nossa igreja, digamos assim, não pós-concílio, também antes, mas digamos que após pós-concílio Vaticano II, tem trabalhado, ainda que as pessoas ainda não conheçam ou não saibam sobre isso, a nossa igreja tem trabalhado de maneira forte e dedicada, a fim de que possamos buscar essa unidade com os demais irmãos que professam a mesma fé como nós e creem em Jesus como o único Senhor e Salvador. Creem em Jesus como o único dono, Senhor e Salvador. Eu vou ser bem sucinto sobre isso, uma vez que é um assunto que requer muita profundidade de contexto histórico, de alguns explicativos de documentos e também pareceres de teólogos sobre isso, mas para que ficasse bem sintetizado no nosso coração, que é um desejo da nossa igreja isso, eu vou apenas pincelar algumas coisas. Primeiro, o que diz o Salmo 132, o verso 1. Vamos ler juntos? Isso é um desejo de Deus, é o desejo de Jesus. Isso é o desejo da igreja, que nós tenhamos harmonia com todos os nossos irmãos e ainda também com aqueles que estão separados da nossa igreja, né? Aqueles que professam o mesmo Cristo que nós e por um motivo ou outro acabaram se distanciando. A esse nós buscamos a harmonia, né? Claro que embasado no Evangelho, embasado na orientação da nossa igreja, principalmente aquilo que nos orienta os nossos pastores, para que nós não cometemos nenhuma injustiça com eles e também para que não possamos trazer para a nossa crença algo que nós não, digamos assim, nós não espelhamos, nós não concordamos. Apesar da divergência de ideias, nós somos irmãos, fazemos parte do mesmo rebanho, porque professamos a fé em Cristo Jesus como Salvador, né? Essa harmonia, a Igreja Católica tem buscado ao longo dos anos, mantendo o diálogo com as denominações religiosas e abrindo as portas ao ecumenismo. Então nós podemos perguntar, puxa, mas o que é o ecumenismo? Como chegar a essa unidade ecumênica? A Igreja apresenta um decreto chamado Unitatis Redingatio, que quer dizer restauração da unidade ou restabelecimento da unidade, que para você ter noção, se a gente fosse se aprofundar só nesse documento, a gente tinha precisado uns 4 dias, né? Mesmo porque tem algumas coisas aqui que elas demandam um contexto histórico, né? Então é esse documento, que depois, se vocês quiserem, pode tirar na internet, para dar uma lida, para dar uma estudada, né? Que fala sobre essa necessidade de um restabelecimento, de uma restauração dessa unidade, que nos esclarece e nos ajuda a entender sobre os principais propósitos, que é promover a restauração da unidade entre todos os cristãos, do Sagrado Concílio Vaticano II. Esse desejo da unidade que brotou no coração da igreja também foi sentido, isso é interessante, e muitos dos nossos irmãos separados, por moção da Igreja do Espírito Santo, ou seja, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Ou seja, o Espírito Santo soprou isso no coração da Igreja Católica, mas também despertou isso em muitos irmãos nossos, de outras denominações. E esse processo, que a primeiro parece ser um processo complexo e até mesmo perigoso, como alguns católicos acabam acreditando, ele se tornou um processo mais provável, mais aproximável, em função de que o Espírito Santo já está trabalhando nisso. Ele já está acontecendo nisso. Ora, se é a vontade da igreja, se é a vontade do Espírito Santo que sobra sobre nós e sobre outros, para que nós nos unamos, irmão, contra essa vontade não há barreira. É uma questão de tempo, de proximidade, de respeito, de entendimento, para que a gente possa cada dia mais se aproximar e viver um processo de irmandade, sem agressão, sem repudiar o outro, sem falar mal do outro, sem pregar contra o outro, né? Eu tenho amigos que são evangélicos, são pastores evangélicos, e eu às vezes costumo conversar com eles
Eu, lá em Palestina, tinha um amigo evangélico, que é pastor evangélico, ele é um pregador da igreja dele, que faz missão, e constantemente, pelo menos uma vez por mês, nós conversávamos, trocávamos ideias, né? Ele cuida de jovens, faz um trabalho muito grandioso na igreja dele com jovens, e de vez em quando a gente partilhava as dificuldades que encontramos, né? E também partilhávamos aquilo que tinha ajudado a gente a vencer essas dificuldades para poder trabalhar com os jovens, né? Eu aprendia com ele e ele comigo. Sem que nós nos agredíssemos, porque não acredita isso, não acredita aquilo. Domingo passado, que a gente estava em casa ouvindo uma seleção de música de Nossa Senhora lá em casa, e foi até interessante. No meio daquela seleção, uma cantora evangélica conhecida fez uma canção de Maria e cantou outra. Muito bacana isso, porque a gente vê que muitas cadeias estão sendo rompidas, né? Algumas ideias foram criadas no primórdio, que hoje são entendidas como ideias que acabam nos afastando mais, elas estão sendo rompidas, estão sendo vencidas, tanto da nossa parte como dos nossos irmãos, a fim de que nós possamos se tornar a face de Cristo, a face daquele que quer que nós sejamos um verdadeiro rebanho, né? Este movimento que nós chamamos de ecumênico deve participar todos os que invocam Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Toda a religião que confessa Jesus como Senhor e Salvador faz parte desse processo. Não só individualmente, mas também reunido em assembleia. Então, o movimento ecumênico entende-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades da igreja e oportunidades dos tempos, no sentido da unidade dos cristãos. Pode pegar? Aqui é muito importante esse ponto. Somos orientados, fiéis da Igreja Católica, para que prudentemente e pacientemente trabalhemos nesse processo sob a vigilância dos nossos pastores, sob a orientação da nossa igreja. Por ser um tema muito complexo e que demanda alguns aprofundamentos, que demanda algumas denotações assim bem mais expressivas, é necessário que a gente busque na igreja documentos e também a orientação dos nossos pastores para um melhor entendimento e uma melhor vivência desse processo ecumênico. É por isso que a gente tem que estar sempre sob a orientação da igreja, contribuindo assim para promover a equidade e a verdade, a concórdia, a colaboração, o espírito fraterno e a união. Assim, trilhamos este caminho, superando pouco a pouco os obstáculos que impedem a perfeita comunhão eclesiástica, ou seja, um crescimento contínuo, em sintonia, em busca desse acontecimento. Então, irmão, este processo que nós buscamos vivenciar segundo a orientação da igreja, já é um querer bem antigo da nossa igreja. Por fim, destacar outros importantes momentos do magistério da igreja, que trata sobre as religiões não cristãs, que é a declaração nossa a ITAP. Neste documento, a igreja esclarece sobre aquelas religiões que não professam a fé em Jesus Cristo. Aqui é um ponto muito importante e que a gente não quer gerar polêmica sobre isso, mas até mesmo nas nossas pregações, quando nós falamos de não religiões, ou professamos, ou digamos alguma coisa que nós discordamos naquelas que não confessam Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, ou Deus como seu Criador, até mesmo nas nossas profissões, nas nossas pregações, no nosso ministerial, até mesmo em conduzir alguém para um entendimento católico, para aceitar Jesus como Salvador, a gente deve ter um zelo para que nós não ofendamos as pessoas que frequentam esse tipo de lugar ou esse ambiente que não professa a mesma fé que nós. Por quê? Nós devemos ter uma convicção no nosso coração, e desde o princípio estamos falando isso. Somos todos irmãos. Porque partimos da mesma criação. E nesse Criador, partimos do mesmo Criador. E nesse Criador está toda a nossa vivência e o processo do nosso fim humano. Ele é o Senhor da vida. Então nós devemos ter o maior zelo, mesmo que ainda discordamos da doutrina ou aquilo ali apresentado, nós devemos ter uma caridade, um amor por aqueles que frequentam esses lugares, né, para que nós não ofendamos as pessoas. Muitos vão ter impacto sobre isso, vão aceitar Jesus na sua vida, né? Então a gente confia nessa misericórdia de Deus que vai trazer essa pessoa para o rebanho, né? Então a gente tem que
Tem muita caridade com tudo, principalmente, né, o que colocam aí na internet, que agora virou um balaio de mentira tremendo, até coisas que o Papa não disse, colocam lá e colocam a figura do Papa, até coisas que isso e aquilo colocam lá, e daí eu saio professando aquilo sem ver o fundamento, sem ver o contexto da coisa, né, que foi uma pregação que nós recebemos, a menina mandou para minha esposa, onde a pessoa professa uma situação, eu disse para minha esposa, vamos pesquisar, vamos descobrir de onde vem isso, qual o fundamento. E na verdade, não existe uma clareza nem um fundamento, são coisas que jogaram para o ar. Né? Então a gente tem que cuidar para que essas coisas não ajudem a gente a prejudicar o outro irmão. Mesmo que a gente não concorde com o que ele está professando, mas eu tenho que lembrar que ele é filho de Deus. E que a mesma misericórdia que Deus estendeu para mim, estende para ele também. Que o coração aberto de Jesus na cruz foi por mim e por aquela pessoa. Olha o que o padre acabou de falar. Nós vamos falar hoje de uma das cenas mais espetaculares do Evangelho, que é qual? Da prostituta. Todo mundo queria tacar uma pedra nela. Todo mundo. Mas a pedrada que ela levou foi o coração de Jesus. Todo mundo está louco para tacar uma pedra na pessoa. Mas lembre-se que Jesus é louco para jogar o coração dele naquela pessoa. E quando a pessoa encontra o coração de Jesus, não tem jeito. Né? Então assim, a gente deve ter bastante cuidado com isso. Então a única verdade pela qual a igreja tem cuidado, tem tido zelo por isso, é justamente para quê? Para que os homens encontrem a plenitude da vida religiosa e no qual Deus reconciliou consigo todas as coisas no seu Filho Jesus. Por isso nós devemos ser bastante zelos. Quer irmãos que professam a mesma fé que nós, em Jesus Senhor, em Deus Pai Criador, na pessoa do Espírito Santo, ou quer aqueles que não professam a mesma fé que nós. Até mesmo aqueles que dizem assim, eu sou ateu. Então você está, irmão, perdido. Né? Até mesmo aqueles que dizem isso, nós devemos ter maior amor e maior respeito, porque a misericórdia de Deus se estende sobre eles também. Amém? Amém. Então apenas uma explanação, irmão, porque esse assunto está com pauta, só para a gente não poder deixar de lado isso que a igreja pede para nós com relação a esse assunto. E agora sim, voltando para nós, voltando para o teu coração por Deus, voltando para nós que estamos à frente de um rebanho, Deus nos confiou um povo, né? Eu vou me aprofundar mais nisso, Deus nos confiou almas, né? Que é bem mais delicado ainda. Deus nos confiou pessoas para que a gente pudesse cuidar desse rebanho enquanto coordenadores, enquanto ministros de música, intercessores, ministro da família, das crianças, fé e política, promoção humana e tantos outros ministérios que nós temos, né? Pregadores, cura e libertação, jovens, informadores, tantos outros. Deus nos confiou pessoas para que essas pessoas pudessem, pela misericórdia deles, serem moldadas, né? Então nós poderíamos nos questionar assim e poderíamos refletir um pouco o que Jesus diz quando nós não produzimos os frutos da unidade. Qual que é a advertência que ele nos faz? O que ele vem nos dizer ao nosso coração com relação a isso? Primeiro, fomos escolhidos por Deus, eu e você, nós. Pergunto para você, qual a primeira vocação que Deus te chamou? Qual que é a primeira vocação que Deus te chamou? Qual? A primeira vocação que Deus te chamou, qual que foi? A primeira vocação que Deus me chamou e chamou você foi a vocação da vida. Qual foi a primeira vocação que Deus te chamou? Vida. Primeira vocação. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. O primeiro desejo, o primeiro chamado, vocação é chamado, é apelo. O primeiro apelo, o primeiro chamado que Deus fez a mim e a você foi a vida. Assim fez a todos. Então, irmão, nós somos escolhidos por Deus. Eu sou escolhido. Você é escolhido por Deus. Então, como escolhido, é nosso dever de cristão olhar humildemente para nossos frutos. E ver, eu estou produzindo fruto realmente de filho de Deus? Na minha caminhada, eu produzo frutos? Ou eu frito os frutos que eu tenho? Vou até tomar água agora porque escapou assim.
Eu tenho produzido frutos de filhos de Deus? Esses são usados pelo Espírito Santo para orientar nossos futuros passos? Essa pedagogia não é nova. Suas raízes estão na experiência do povo de Israel. Um dos objetivos que levou os herdeiros da geração no deserto a narrar a epopeia, aquela vitória que seus pais viveram, era levar os olhos das novas gerações, os de agora, a reavivar o que aconteceu, porém baseado no quê? Nos frutos de relacionamento com Deus. Deus fez isto por nós, e nós hoje o honramos pela libertação que Ele proveu a seu povo, que Ele concedeu ao seu povo. Éramos escravos, somos livres pelos méritos de Deus. Produzimos para os outros. Hoje temos uma terra que emana leite e mel pelos méritos de Deus. Então, dar ao presente aquilo que Deus fez no passado pelos frutos do nosso testemunho. A casa de Israel sabe vivenciar bem isso. Então, assim, nos momentos de crise, sempre encontravam esperança no Deus que sempre foi fiel. O próprio Jesus nos chama a atenção para os frutos quando diz: não foste vós que me escolhestes, mas o quê? Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E além de ter escolhido, eu capacitei vocês, designei vocês a produzirem frutos. De tal maneira os frutos de vocês serão convictos que eles vão permanecer, vão perpetuar, vão conquistar novos, serão herança de muitos. Porque Ele nos constitui, nos deu essa capacidade de produzir frutos. O corpo místico de Cristo precisa de frutos para sobreviver. É pelos frutos que o mundo saberá que nós somos de Cristo. Como que as pessoas vão identificar que nós somos cristãos? É pelos nossos frutos, né? Se eu faço tudo que todo mundo faz, é normal. Comprar o policial rodoviário, você ser desonesto com o teu horário de trabalho, todo mundo faz. Enrola isso aí, cara, né? Você oprimir os teus subordinados, colar na prova, né? Todo mundo faz, por que você não vai fazer, cara? Né? Mas os meus frutos são diferentes. Quando as pessoas olham para mim, nós vimos isso anteriormente, o que elas estão esperando de nós? O nosso testemunho. E o meu testemunho vem aonde? Vem só com as palavras que eu falo, vem com as minhas atitudes, com os frutos que produzo. Com os frutos que produzo. Então aí, irmão, as pessoas reconhecem que somos de Cristo. Irmão, quando nós nos unimos, nós temos o poder de aquecer o que está frio. Quando nós nos unimos, quando nós estamos emanados, como diz Paulo Apóstolo, com toda a alegria, paciência, benevolência, temperança, quando nós procuramos o vínculo da perfeição, que é a unidade, nós temos a graça. A graça acontece em nós de tal maneira que nós não percebemos que o nosso grupo, que a nossa vida, que a nossa família vá se fortalecendo no processo de fé. Como aconteceu ali, a união produziu o milagre da vida. Senão ia todo mundo virar um fritinho de peixe, né? Quando a gente vê outro irmão tremendo, morrendo pelas águas, desistindo, pedindo para sair, pedindo, quantas pessoas saíram e saíram para a gente, eu estou saindo, e a gente não foi aquecer essa pessoa. Deixa eu ir, deixa que vai, logo aí chega outro. Quanta gente boa nós perdemos, a renovação perdeu, por não ter aprendido isso, por falta de ensinamento, por falta de exortação. Quantos pregadores maravilhosos do povo hebreu, sobre o contexto histórico do povo da casa de Israel, quantas coisas a gente fez errado. Precisaríamos ser acordados para isso, ser exortados, precisaríamos ser tomados no colo e ensinados, e graças a Deus isso tem acontecido. Né? E isso tem sido, graças a Deus, um grande vigor no processo de unidade com a renovação, com a igreja, com as pastorais e com o movimento, que muito bem o Padre nos exortou aqui. A igreja como o corpo de Cristo, dessa forma essa unidade é o início da sua existência.
é seu fundamento, é sua meta, é dom original, primeira coisa que buscamos junto com a igreja, né, para se realizar e resolver. Vai nos ensinar o catecismo da Igreja Católica. A igreja, pela sua fonte deste mistério, o modelo supremo e o princípio, é a unidade de um só Deus na trindade da pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja é uma pelo seu fundador, Cristo Jesus. Pois o próprio Filho encarnado, príncipe da paz, por sua cruz, reconciliou todos os homens com Deus, estabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. Pelos méritos benditos de Jesus, nós nos tornamos um. Pelo sacrifício perfeito do Senhor, nós nos tornamos um. Por isso Paulo vai nos exortar várias vezes a vivermos o vínculo da unidade. Porque é o sacrifício expresso na cruz que nos traz esta graça de sermos um. É o querer de Deus realizado na cruz. Faça-se, Senhor, a tua vontade, não a minha, né? Se for da tua vontade, que se cumpra em mim o teu querer. O querer de Deus realizado em Jesus, que nos chama profundamente a graça da unidade. O sangue derramado na cruz nos chama ao vínculo da unidade. A igreja é uma. A igreja é una pela sua alma. O Espírito Santo que habita nos crentes, em nós, que planifica e rege toda a igreja, realiza essa admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente com Cristo, que Ele é o princípio da unidade da igreja. Portanto, é da própria essência da igreja ser uma. Como diz o Catecismo Católico, número 813. Ainda vai nos ensinar. Quais são os vínculos da unidade? Aquela que nós lemos agora na carta aos Colossenses. Mas a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão, ou seja, uma profissão numa única fé. Ninguém pode estar ensinando uma coisa que a igreja não ensina. Nenhum pregador pode falar de Nossa Senhora, de Maria, da Virgem Maria, uma coisa que a igreja não autoriza. Eu não posso estar por aí pregando algo que eu acho que talvez seja assim se eu não tenho convicção. Porque a igreja, ela tem convicção. Ela não tem achismo, né? E isso faz parte da nossa profissão de fé, recebida dos apóstolos. A celebração comum do culto divino, os santíssimos sacramentos, a graça de celebrarmos em comum a Eucaristia, né? A Santa Missa, o perfeito sacrifício de Cristo, sobretudo todos os sacramentos, a sucessão apostólica, através do sacramento da ordem, ou seja, os sacerdotes, os bispos, custódia da ordem, custódia a concórdia fraterna da família de Deus. Ou seja, a igreja, ela é a custodiadora, ela é a zeladora, é aquela que tem o domínio de reger o que serve para a unidade de todos os cristãos. É ela quem vai ditar o que deve permear a nossa unidade. Continua ainda o catecismo nos dizendo: a preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, também aos fiéis e também aos pastores. Isso está no Concílio Vaticano II. A orientação para nós fiéis como deveres como deveres e direito, mas também os deveres e direito dos sacerdotes. Vocês sabem que também nós somos compostos disso. E o Concílio Vaticano II vai nos dar essa exortação, né? Mas é preciso também ter consciência de que esse projeto sagrado, ou seja, a unidade, a reconciliação de todos os cristãos, a unidade de uma só e única Igreja de Cristo, ultrapassa as forças e a capacidade humana. Por isso, depositamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. Confiemos na oração que Jesus fez, que eles sejam um, Pai, assim como eu sou em ti e você é em mim, que eles em nós sejam um. Portanto, a igreja é o povo reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser da igreja é fazer parte dessa família, dessa unidade trina.
Precisamos parar de falar mal da igreja. Aqui acho que não acontece, graças a Deus. Aqui acho que não acontece, mas eu vi esses dias um vídeo de um pregador que fala mal dos sacerdotes da igreja. Recente, coisa recente. E aí como que vai produzir unidade, se nós falamos contra os nossos pastores? Lembra que Jesus disse? Todo reino dividido entre si será? Será? Destruído. Prefiro errar com o Papa do que aceitar sozinho, diz o nosso diretor espiritual, nosso representante a CNBB, né? Para Dom Alberto Taveira, na homilia, na Canção Nova, parafraseando Santa Teresa. É melhor errar com a igreja do que acertar sem ela. Porque o que a igreja está dizendo é dogma de fé, é a expressão do Espírito Santo, é o Espírito Santo que quer que seja dito. A renovação é uma expressão eclesial, de fato estando inserido inteiramente no corpo eclesial, sem ser o próprio corpo. O padre acabou de dizer isso, né? Eu estou no corpo, eu não sou o corpo. Poxa, quando o padre falou dos buracos aí, foi emocionante, né? Não vou nem tocar na história, né? Eu estou no corpo, eu não sou o corpo. Eu sou, o cara sou eu. Não é isso. Eu sou membro deste corpo. Faço parte deste corpo, o qual o cabeça é Cristo Jesus, né? Sem ser o próprio corpo, mas sendo membro dele. A RCC é naturalmente uma expressão deste corpo. Nós somos uma expressão viva deste corpo. Viva deste corpo, que é o corpo de Cristo. Eu vou só passar bem rapidinho para vocês. Existe um documento que foi editado em 1994, que é o documento 53 da Orientações Pastoral sobre a RCC, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vocês conhecem esse documento, né? Conhecem, né? Aqui tem bastante processo o qual a gente deve usar como discernimento para ser inserido na igreja. Todos os líderes devem conhecer esse documento. Tem os nossos deveres, direitos, obrigações, manifestações das nossas práticas que devem permear a nossa caminhada. Algumas a gente destacou aqui. Reconhece a presença da RCC em muitas dioceses, a contribuição que ele tem trazido para a Igreja do Brasil, que é preciso tornar um diálogo aberto, né, tanto da parte dos sacerdotes como dos líderes da renovação. Nenhum grupo da igreja deve subestimar outros grupos diferentes. Nós somos melhor do que o catecumenato, do que a Legião de Maria, do que a palavra de oração. Nada disso nós devemos pensar ou até mesmo expressar, né? Julgando ser o último autêntico, o último bolacha, como que é? A última bolacha do pacote, o último gás do refrigerante, né? Não vou falar o nome porque eu vou fazer propaganda. Então nós devemos assumir essas diretrizes e orientações da CNBB, assumir também as opções, diretrizes e orientações da igreja particular, ou seja, a comunidade onde vivemos, a paróquia onde vivemos. Justamente, estar ligado ao nosso sacerdote, ouvir o que ele diz. Venha o vosso reino, ó Pai, eu clamo, Abba, Pai. Venha o vosso reino.